Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vocês vieram aqui para recarregar as energias no meio da semana? Sim ou não? Glória a Deus. Aleluia. Abra a vossa Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas, livro de Mateus, no capítulo 2. Amém? Lucas capítulo 2, verso 13 a seguir. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? O segundo texto, abra a vossa Bíblia em Mateus 17, a partir do verso 1. Mateus 17, a partir do verso 1. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e a seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer aprender de Jesus nessa noite? Fala assim: eu quero. Não, fala mais forte, irmão. Eu quero aprender de Jesus nessa noite, porque amanhã eu irei compartilhar o que eu aprendi. Então, se eu não aprendi, não tem jeito de compartilhar, né? Então, por isso nós temos que compartilhar e aprender o que Jesus quer nos dizer. O pastor, ele está fazendo algumas séries, né? O pastor Marquinhos está fazendo algumas séries aqui de algumas mensagens muito importantes para o nosso crescimento espiritual como cristãos, né? E cada uma dessas séries, seja no domingo, seja na quarta-feira, trazem algumas características de um verdadeiro crente, algumas características e alguns sinais de como é ser um cristão de verdade. A gente já ouviu um pouquinho falar sobre Estevão, a gente já ouviu falar sobre Filipe, e a gente está ouvindo muitas coisas a respeito da palavra de Deus. Eu tenho compartilhado com o pastor sempre que posso, sempre que a gente está junto, sobre o que Deus tem queimado no meu coração a respeito da palavra de Deus. E como muitos de vocês sabem, alguns não, eu trabalho com muitas pessoas, eu trabalho com comunicação. E a comunicação, ela é feita todos os dias. Todos os dias você se comunica com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu patrão, com seu colega, com quem trabalha, com quem estuda, no ônibus, no carro, em qualquer lugar você se comunica com as pessoas. E aí, eu trouxe 2 textos que aparentemente você vai olhar para eles e vai falar assim: mas o que tem a ver José de Mateus, né, o pai de Jesus ali, que ajudou a criar Jesus, que criou Jesus com Maria, com Pedro, Tiago e João lá no monte, com Jesus sendo
transfigurado. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês do que significa isso. Nós vivemos na pandemia, nós vivemos um apagão, né? Muita gente ficou... Quem ficou em casa na pandemia? Principalmente no começo, né? Ficou em casa na pandemia. Teve gente que não pôde ficar em casa, tinha que trabalhar. Eram alguns dos serviços essenciais. Mas a grande maioria da população mundial ficou em casa. E muitos de vocês fizeram o quê? Não vieram à igreja. Muitos de vocês perceberam que acabou-se em muitos lugares aqueles cultos, né? Aqueles movimentos, aqueles eventos. Já não estão voltando agora, né, pastor? Está voltando agora esses eventos, essas festividades. Mas o ano passado trouxe para a gente algumas coisas que ainda há e ainda estão acontecendo, por mais que a gente esteja voltando pouco a pouco às nossas atividades normais, à medida que a vacina avança, as pessoas são imunizadas, as pessoas são vacinadas, elas começam a sair mais de casa, começam a estar mais junto com outras pessoas. Mas a gente passou 1 ano e meio praticamente saindo só para trabalhar e voltando para casa, indo no mercado e voltando para casa com todo o cuidado, e ainda assim pegamos, né? Muitos pegaram a Covid, muitos não pegaram, outros pegaram e sararam. Então nós vivemos um momento em que não foi possível ir à igreja, não foi possível ir a diversos lugares. E aí a gente começou a perceber uma coisa que eu falava muito com o pastor ano passado: o esfriamento dos crentes. Os crentes começaram a esfriar. Os crentes começaram a perder a fé. Os crentes começaram a perder o propósito. Mas por que eles começaram a perder isso? Perder essa direção? E é uma coisa que eu sempre falo, mas o pastor, a gente sempre conversa, que muitos dos crentes, eu, você, irmãos, e muitos outros, não estávamos acostumados a cultuar a Deus em casa. Não estávamos acostumados a fazer o culto doméstico. Tem muita gente que já fazia. Tem muita gente que já orava, que já lia a Bíblia, que já cantava os hinos, mas a grande maioria, que não era para ser assim, não fazia o culto doméstico. Então, quando acabou-se os cultos, né? Interrompeu-se por um momento os cultos, interrompeu-se por um momento a situação de culto, o que aconteceu? Muita gente se esfriou e parou de pregar o Evangelho, e parou de falar de Jesus, e parou de testemunhar aquilo que Jesus estava fazendo, que era na vida dele no dia a dia. E nesses 2 textos nós vemos 2 contrastes completamente diferentes. Nessa passagem que Tiago e João sobem ao monte, né? Pedro, Tiago e João sobem ao monte com Jesus. Sobem ao monte, né? Representa aqui um grande evento, uma grande festa. Pensa, Jesus chega para você, pastor, e fala assim: vamos ali. Aí você fala assim: aonde, Jesus? Ali. Nós vamos numa convenção secreta agora. Nós vamos ali conversar com alguém que eu preciso conversar. E aí eles sobem no monte, eles veem Elias e Moisés. E aí eles pensam: meu Deus, aqui é o topo do topo. Elias e Moisés estão aqui, os antigos profetas. Aquele que libertou o Egito e aquele que profetizou. E aí de repente Pedro se assusta e fala assim: vamos morar aqui para sempre. Vamos construir uma tenda aqui. Vamos viver aqui. E aí uma voz do céu vem e fala assim: este é o meu filho amado, de quem me comprazo. E aquela voz abafa aquela situação, e Pedro logo percebe que está só Jesus. Passa aquele momento de transfiguração. E nessa passagem representa muitas vezes o que nós fazíamos, né? Não vou dizer que estamos fazendo esse ano, porque ainda a gente não viu isso. Mas quem não lembra de um evento da Assembleia de Deus, no culto de uma igreja, em que você ia para lá e o poder caía, o poder saía de lá para cá, e você saía de lá: nossa, que evento incrível, que culto maravilhoso, né? Que culto poderoso, que culto cheio da bênção, tantas almas sendo salvas, tantas vidas sendo salvas. E nós gostamos disso, a gente gosta desse movimento.
O crente gosta da aglomeração, né? Ô Jesus, fala a verdade, irmão, você gosta da aglomeração. Não adianta fazer nãozinho com a mãozinha, não. Você está lá na sua casa, está todo mundo aglomerado, está todo mundo junto. Hã? Pois é, ué. Jesus gostava de gente, irmão. Você já viu Jesus andando sozinho? Quando que Jesus ficava sozinho? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Hã? Quando ia orar. Quando ia ficar a sós com Deus. Mas na grande maioria do tempo ele estava cercado de pessoas. Fala assim, Jesus estava sempre com pessoas. E você? Você está sempre com pessoas? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Seja perto ou longe, você está sempre com pessoas do seu lado, não está? Então Jesus, ele andava com pessoas. E nós gostamos disso. Nós somos seres feitos para se relacionar. Nós somos seres feitos para estar um do lado do outro. Só que sabe o que acontece? E isso se reflete muito na juventude, refletiu muito em pessoas de mais idade que participaram desses grandes eventos, né? Dessas grandes festividades. Hoje a gente tem vivido, irmãos, aqui, não posso falar fora, mas aqui na The Real Encontro, na Catedral Real Encontro, a gente tem visto o mover de Deus aqui. Deus tem feito o mover de Deus nos cultos, sem nenhum pregador de fora. Raramente a gente tem recebido um pregador de fora, mas Deus continua fazendo. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente vem para o culto, eu mesmo já vim desanimado, às vezes abatido, e de repente saí daqui sarado, restaurado, restituído, porque o culto me trouxe algo poderoso. E lá em casa eu continuava esse culto, lá em casa eu continuava esse processo de adoração. Só que tem muita gente, irmão, que gosta de ser chamado assim, o fulano, nossa, aquele ali é bênção, aquele ali é extraordinário, aquele ali é incrível. Gosta desses adjetivos, né? Muito grandes. Então, nós temos que deixar de ser crentes que vivem em busca de sensações, de pessoas, né? Fulano, você conhece alguém que ora por mim? Não, preciso de uma revelação, eu preciso de um profeta. Nossa, eu vou lá naquela igreja porque ali tem profeta, vou lá naquela igreja porque ali tem revelação, vou lá naquela igreja porque tem uma irmãzinha que ora assim, as coisas acontecem. Nós precisamos deixar de ser crente assim. A gente precisa ser crente que acredita na palavra, que segue a palavra e faz como Estevão. Estevão era o que, né, pastor? Estava cuidando de quem? Estevão estava lá no púlpito, irmão? Sim ou não? Não, irmão. Estevão está cuidando das viúvas, dos órfãos. E incomodou. Por quê? Porque a palavra diz que ele era cheio de Deus. E ele era uma pessoa comum, como eu e você. Ele era uma pessoa simples, como eu e você. Ele não precisava de nada, ele só precisava da presença de Deus. A vida com Jesus, ela não é uma vida feita só de momentos, de sensações, de eventos, de coisas que a gente imagina que tem que ser só aquilo para a gente poder estar bem. Se o culto não for assim, fantástico, se não tiver um louvor assim, se não tiver uma palavra assim assado, o culto não foi bom. Então, tem muita gente que se não tiver uma palavra extraordinária, nossa, que culto ruim, que culto frio, que culto parado, que culto não sei o quê. Irmão, você que vem para cultuar a Deus, não é Deus que vem para te cultuar aqui. Tem gente que vem para a igreja e acha que vem para Deus cultuar ele, pastor. Chega aqui, Deus, fala comigo, eu estou ruim hoje. Aí ele abre o olhinho assim, olha para um lado, olha para o outro, não vê Deus falar. Aí ele começa a ver um chorando, vê outro chorando, fala, mas por que Deus não fala comigo? Você escuta, está ruim, hein? Não, é você que está ruim. É você que não está cultuando a Deus. É você que não está adorando a Deus. O Douglas Gonçalves diz que o seguinte: o extraordinário de Deus só faz sentido se alterar a sua vida comum. Então você vem para o culto, aí aquele cultão bom assim, né? Você vem aqui cultuar a Deus, aleluia, Deus falou e tal, não sei o que, e papapá, e papapá, e papapá. E aí você sai do culto, você morre. Você já viu, pastor? O cara sai do culto, e o primeiro que passa nele, filho do inferno, filho do cão. Ele já começa a ficar bravo com as pessoas que estão do lado dele, já começa a ficar irritado.
Ué, mas espera aí, se o extraordinário de Deus está na sua vida e você não muda as suas atitudes no dia a dia, tem adiantado você estar na presença de Deus assim? Não. Então Deus ele tem pedido para a gente viver o extraordinário dele no nosso dia a dia. Vocês lembram do endemoniado de Gadara? No final da história, o endemoniado de Gadara virou para Jesus e falou assim: deixa eu ir contigo. E aí Jesus fala assim: não, você vai ficar e vai contar o que aconteceu na sua vida. O que ele estava dizendo para aquele endemoniado? Olha, eu mudei a sua vida, mas outras pessoas precisam ser transformadas, e elas vão ser transformadas pela sua vida. Então quem que tem que transformar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu parente, do seu amigo? É o pastor que está aqui na igreja? Sim ou não? Quem que é? Fala assim: eu. É você, irmão. É você que tem que transformar outras vidas. É você que tem que testemunhar. É você que tem que dizer para as pessoas: olha, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou o meu andar. Jesus mudou o meu caminhar. Jesus tem falado comigo todos os domingos no culto. Vamos comigo no culto? Vamos comigo na igreja? Vai lá só para visitar, vai lá. E aí ele começa a observar os seus passos. Ele começa a observar e ver se você realmente é essa pessoa. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia, ou não querem ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida, todos os dias. Um livro que chama simplesmente Crente, que tem uma frase que é a seguinte: todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Sabe o que quer dizer isso? Todo mundo quer vir para o culto e dar glória a Deus e falar aleluia e tal, mas ninguém quer catar as cadeiras no culto. Ninguém quer limpar o lixo. Ninguém quer olhar as crianças. Eu quero dar um trabalho, hein? Ali, ó. Eu quero dar um trabalho. Ninguém quer ajudar o irmão com alguma dificuldade a ler a Bíblia, a encontrar o versículo. Todo mundo só quer o vem a mim, vem a nós, mas ninguém quer ir lá ajudar. Isso está errado, irmão. A gente precisa se comportar diferente. Então as nossas experiências com Jesus transformam o nosso caráter. Assim como Estevão foi transformado, assim como Filipe foi transformado, assim como Paulo foi transformado, nós não podemos desejar como Pedro, Tiago e João estavam lá no monte com Jesus, viver só a transfiguração, viver só um momento, viver só aquela euforia. Nós temos que estar no dia a dia. Quando você todo dia encontra o seu filho e fala assim: meu filho, Deus te abençoe. Meu filho, Jesus te ama. Meu amor, Jesus te ama. Meu amigo, estou mandando essa mensagem para dizer que Jesus te ama. Vai dar tudo certo. Não importa se ele é crente, se ele não é crente. Melhor ainda que ele não seja crente, porque ele está sendo impactado pela sua vida. Essa semana eu estava até... vocês viram que eu converso com o pastor, hein? Estava conversando com ele também. Nós estávamos falando sobre negócio de rede social. E aí eu vi um pregador jovem, deve ter uns 23, 24 anos. Ele falando: olha, as redes sociais hoje servem para a gente evangelizar. A gente tem que pegar Gálatas 6. Se a minha vida não é minha, é de Jesus. O meu Instagram não é meu, o meu WhatsApp não é meu, o meu Facebook não é meu, é de Jesus. Então eu tenho que evangelizar também. Aí ele deu um exemplo simples. Ele falou: olha, você sabe o que acontece? A minha mãe estava na igreja, aí estava tendo louvor, ela filmou um pedacinho do louvor sem ninguém ver, pegou e mandou uma mensagem para uma amiga dela que estava meio afastada dos caminhos do Senhor, e falou assim: senti a tua falta, lembrei de você. Na outra semana a mulher estava na igreja. Quem que foi pregar para essa irmã? Foi o pastor? Não, irmão. Foi uma irmã que estava na igreja, igual eu e você. Uma irmã comum. Todo mundo está ali. Então, isso impacta a nossa vida, porque quando nós somos pessoas comuns, pessoas que têm habilidades extraordinárias diante de Deus, que vão viver algo extraordinário diante de Deus, e no nosso dia a dia a gente se comporta como Jesus gostaria que a gente se comportasse, as pessoas são impactadas, e nós começamos a tocar a vida das pessoas. É por isso que quando Paulo passava, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Irmão, já pensou, você está andando na sua sombra curar um enfermo? Você tem ou não tem que estar na presença de Deus? Né, Caio? Aí o Nicolas falou que quer. Sejamos como essa criança, que quer ser como os profetas.
que quer ser como os apóstolos. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para ser imitador de Cristo, a gente tem que agir como Ele. Tem que gostar de gente, tem que orar pelas pessoas, tem que interceder, tem que pregar, tem que entender o que as pessoas precisam. Não me conte o que você ouviu na pregação, me mostre com as mudanças da sua vida o que aconteceu na igreja. Você parou para pensar nisso, irmão? É difícil, né? Não me conte o que você ouviu na pregação, me mostre com as mudanças na sua vida o que aconteceu no culto de domingo. Você lembra que o pastor falou para você esses dias? Já tem mais ou menos uns 2 meses que ele está falando isso. Irmão, quando você sair aqui do domingo, compartilha o culto, fala o que você aprendeu, testemunha. Muita gente não faz isso, mas é isso aqui, ó. Eu não preciso ficar falando para ele que o culto foi uma bênção. Eu preciso ser uma bênção na vida dele. Porque ele vai falar assim: aonde é isso que você está aprendendo? Aonde você está vivendo isso? Lá na igreja, na Catedral Real Encontro. Vamos para lá domingo? É lá que você vai ter essa experiência com Deus. E aí você vai ser cheio como eu sou. Entendeu? Quem está entendendo o que Jesus está falando? Glória a Deus. Olha só, lá em Marcos, no capítulo 10, verso 43 e 45, diz assim: mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Se Cristo, que é o Cristo, e Ele diz na palavra: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você já viu que tem gente que, se fala que é para ele servir, ele fecha a cara, ele faz um bicão desse tamanho, e fica magoado. Eu não queria fazer isso, eu não queria fazer aquilo. E já tem gente que, quando fala que é para servir, ele é o primeiro. Ele nem espera, ele já se propõe a fazer, porque ele sabe que é melhor servir do que ser servido. Porque quando ele serve, ele é abençoado. Porque quando ele serve, ele mostra que Cristo está nele. E Jesus, o próprio Cristo, quando ele fala isso, ele fala assim: olha, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo: olha, eu vim aqui para ajudar vocês, para cuidar de vocês, para amar vocês. E aí, quando Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo isso: sede imitadores de Cristo. Sirva as pessoas, ame as pessoas que estão do seu lado. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11,1. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Filipenses 3,17. Isso é Paulo dizendo: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E sabe o que Paulo fala? Olha, eu sou menor entre os apóstolos, eu sou o mais terrível dos homens, eu sou o menor dos servos, porque nem andei com Jesus. Ele se coloca abaixo dos outros, mas ele serve o tempo todo. Ele serve a igreja, ele escreve cartas para a igreja, ele se coloca pronto para pastorear, para ajudar, para ensinar. E muitas vezes nós não fazemos isso, né? O Cláudio Duarte fala que tem o crente murrão, né? Aquele que embirra com tudo. Não vou não, se não for eu não vou, se não for cantar o hino da harpa eu não vou. Aí magoa, fica triste, magoado. Nossa, aquele irmão falou que a palavra foi para mim, certeza que foi que a palavra foi para mim, mas não fala no bom sentido, fala assim: aquele irmão está me perseguindo, irmão. Todo culto que ele só fala assim, disso, né, pastor? Tem gente que fica assim. Mas aqui na Catedral Real Encontro não tem pessoa assim não, tem, irmão? Glória a Deus por isso que nós não temos. Lá em 1 Coríntios 10, no verso 31 a 33, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja,
de Deus, como também em tudo eu agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo está falando de uma situação em que alguns queriam beber, que alguns queriam comer carne, e isso trazia dissensão na igreja, trazia problema para a igreja. Por quê? Porque alguns queriam beber, mas bebia demais, enchia a cara, ficava tonto. Outros comia demais, comia tudo, não deixava para o outro. E aí Paulo começa a falar: olha, vocês têm que aprender a dosar, porque se vocês fizerem isso, os outros vão pecar, e aí o peso da salvação deles está sobre vocês. Vocês estão induzindo as pessoas a pecar. E aí, por isso que ele fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Então ele está dizendo assim: onde você estiver estudando, quando você estiver trabalhando, quando você estiver cozinhando, quando você estiver lavando a área, quando você estiver varrendo, quando você estiver comendo, quando você estiver na rua, quando você estiver no ônibus, que tudo seja feito para a glória de Deus. Que as pessoas não se escandalizem das suas atitudes, que as pessoas não se escandalizem das suas ações. Tem gente que na igreja é aquela glória, mas lá fora ninguém suporta. Ninguém consegue conversar, não consegue controlar a língua. É falando mal dos outros o tempo todo, é xingando, é reclamando, é amaldiçoando, é fazendo oração contrária. Eu nem sei se a gente pode chamar de oração contrária, porque o cara ora assim, né? Para ele é certo, mas está errado. Em vez de abençoar, ele quer amaldiçoar. Ele faz igual Balaão, abençoa. A hora que ele vai falar assim: amaldiçoa Israel, a boca para. Mas tem uns que nem assim para, pastor. Tem alguns que continuam orando ao contrário, continua pedindo ao contrário, continua pedindo a morte, continua pedindo a maldição. E aí isso não é para a glória de Deus, porque as pessoas olham para ele e falam assim: Jesus, se aquele cara é crente, não quero nem ir na igreja dele. Olha o jeito que ele é. Então deve ser todo mundo assim, né? Meio louco, meio deturpado. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que as nossas atitudes têm que ser prudentes o tempo todo. A gente tem que vigiar. A Bíblia não diz vigiar e orar? A Bíblia não diz para vigiar e orar? A Bíblia não fala para a gente tomar cuidado com a nossa língua, porque dela profere as bênçãos e maldições para a nossa vida? Então por que a gente teima em fazer as coisas erradas? Porque nós somos teimosos, né? Igualzinho o povo de Israel. Pensa num povo difícil. É nós, todos os dias. Mas, diferente de Pedro, Tiago e João, que foi para o monte lá com Jesus e viveu aquele momento e não queria ficar lá e tal, nós temos na Bíblia a história de um homem que se passa em no máximo 2 capítulos, que é a história de José, o marido de Maria, pai de Jesus até ele falecer. E José, diferente de muitos homens, porque alguns homens da Bíblia a gente tem algo diferente, algo extraordinário. Olha só, Moisés, Deus entregou quem? Seu povo. É poderoso isso, não é? É extraordinário, maravilhoso. Davi, Deus entregou seu reino. Davi, Deus entregou um reino poderoso, o reino de Israel. Aos profetas, Deus entregou a sua palavra. Os profetas, Elias, Eliseu, todos eles tinham o dom da palavra, exerciam a palavra de Deus, recebiam de Deus a palavra e pregavam a palavra em qualquer lugar. Mas José, Deus entregou seu filho. Você já parou para pensar nisso, irmão? Parece simples, né? Deus entregou. Jesus veio em forma de carne humana, um pedacinho de gente, como a gente brinca, né, quando vê o neném, um pedacinho de gente, pequenininho, indefeso. Deus, lógico que Deus colocou ali seus anjos para proteger ele, mas quem que estava pegando ele no colo? José. Quem que estava dando bronca no menino quando fazia arte? José. Parou para pensar nisso, irmão? E José era o quê? Uma pessoa comum. Ele era da descendência de Davi, ele era da descendência dos filhos que viriam o rei Jesus, mas ele era uma pessoa simples, uma pessoa comum. E ele era um homem que trouxe algumas coisas interessantes. Olha só,
As pessoas, José e Maria, literalmente, foram os primeiros que Jesus mudou radicalmente a vida deles, né? Quando Maria soube que estava grávida, ela falou: ixi, deu problema. Por quê? Porque eu ainda não deitei com meu marido. Então como é que eu estou grávida sem deitar com meu marido? E aí José, lá no texto de Mateus 1, verso 18 a 24, escuta isso aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Mateus capítulo 1, verso 18 a 24. Então José, agora eu vou falar algumas coisas interessantes sobre José. A gente falou na primeira etapa dessa mensagem que muita gente quer estar na igreja para viver momentos. Nós gostamos de viver sensações, de viver eventos, de viver coisas fantásticas e maravilhosas. E está tudo bem, irmão, nós temos que viver isso. Nós temos que desejar essa presença de Deus. Nós temos que viver isso todos os dias. Mas nós temos que levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia com Deus. E José, ele era um homem temente a Deus. E a palavra de Deus diz, a primeira coisa que eu aprendo na característica de José, é que José, ele era um crente sensato. Ele era um crente discreto. A palavra diz que aqui, como José, seu marido, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele queria levar sobre ele toda a culpa por Maria estar grávida. E aí ele falou assim: se eu fugir, não vai ter problema para ela, porque aí a vergonha vai ser para mim, a desonra vai ser para minha casa. Agora imagina, irmão, se hoje é difícil uma mulher ter um filho sozinha, imagina naquela época que a família estava toda em cima, de um lado e do outro, e tinha todo um processo. O casamento era 7 dias, irmão, não é igual hoje não. Você vai ali no cartório, casou, pronto, acabou. Era 7 dias, pai, mãe, primo, irmão, estava todo mundo junto no casamento. Estava todo mundo junto, participando de tudo. É um símbolo muito importante. E José tenta resolver a situação sem causar escândalo. Mas também José é obediente. Assim que ele ouviu a voz do anjo, ele falou: peraí, tem alguma coisa nesse negócio, eu vou obedecer a voz de Deus. Então José também era obediente. E ninguém conhecia José, irmão. Ninguém sabia nem quem era José. Ninguém sabia nem que Maria estava guardando Jesus ali dentro. Ninguém sabia de nada. Vamos supor que era nós aqui, irmão. De repente Jesus está aqui, uma irmã está grávida, o esposo dela está ali, está cuidando, está gerando. Ninguém sabe que dali vem o milagre, que dali vem o Salvador. E José era esse homem que estava cuidando de Jesus. José era um cidadão de responsabilidade. Quando ele soube do alistamento militar lá em Jerusalém, José foi, ele, Maria e Jesus pequenininho. Não, vamos lá alistar. José sabia do seu compromisso no dia a dia. José era um excelente cidadão. E aí eu vou trazer para nós de novo: será que nós estamos sendo cidadãos? Você está jogando lixo pelo vidro do carro? Está jogando lixo na rua? Está xingando as pessoas? Está depredando o patrimônio público? Está obedecendo às leis que você tem que obedecer? Tem gente que põe Jesus à prova, pastor, você já viu? Eu posso falar porque eu já fiz isso, irmão. E Jesus, graças a Deus, me abençoou, e eu parei de fazer isso. Você está chegando perto da blitz, documento do carro vencido, carteira de CNH vencida, aí você fala: Jesus, faz eu ficar invisível agora, não é? Aí Jesus faz você ficar invisível, você passa: ô Jesus, obrigado. Aí, irmão, você está pondo Jesus à prova. Cadê o seu papel de cidadão e fazer o que tem que ser feito? Cadê? Tirar sua carteira, pagar seu imposto, pagar seu documento. Anda certinho, irmão, que não vai ter problema.
Se andando certinho, tem gente que ainda acha problema, imagina não andando certo, aí fica pondo Deus à prova, né? Não é assim que acontece? Ou então acontece alguma coisa, o tempo está atrasado, porque ele saiu de casa atrasado. Não, dá tempo. Aí está atrasado, o cara corta ele no trânsito, ele fica bravo, bate e ainda põe culpa no outro. Oh, Jesus, isso é coisa do inferno. Não, se você tivesse saído mais cedo, você tinha chegado na hora, irmão, não tinha batido o carro. Sabe o que eu vejo nisso, irmão? Que José, ele era um homem íntegro, ele cumpria o seu compromisso com a sociedade. E nós, será que nós estamos cumprindo o nosso compromisso com a sociedade? Será que nós estamos cumprindo isso? Estamos obedecendo às leis? Então a gente tem que parar para pensar nisso, tá? José tinha um compromisso com a palavra e levou seu filho para ser apresentado ao Senhor. Isso nos mostra que tem gente na igreja que não faz o simples da vida com Cristo. Aqui em Mateus, no capítulo, em Lucas 2, melhor dizendo, Lucas 2, vamos abrir lá em Lucas 2, para a gente ler aqui um texto rapidinho. Lucas 2. Olha o que José faz, irmão. Lucas 2. Diz assim: estando ele ali, aconteceu completar-lhe-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e deitou na... mais para frente, perdão. Lucas 2, verso 21 e depois o verso 22. Olha só o que a Bíblia diz. Lucas 2, verso 21. Completando 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, segundo a Bíblia, ok? Levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então o que José fez? Ele pegou o filho dele, falou assim, ó, já deu tempo, já abençoou, vamos levar no templo e vamos apresentar ao Senhor, e vamos preparar a nossa oferta para dar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Então o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo a palavra, o ensinamento bíblico a respeito da sua vida religiosa. Olha que interessante. E ele era um homem comum, como eu e você. A esposa dele era uma mulher comum, como vocês. E estava ali cumprindo o mandamento. E tem gente que vem para a igreja e não quer dar o dízimo, não quer devolver o dízimo do Senhor, não quer ofertar, não quer auxiliar. Ele acha que só vir na igreja, sentar aqui e ir embora é o suficiente. E a Bíblia está nos mostrando que não basta. Nós temos que ser mais. Nós temos que fazer como José fazia. Nós temos que fazer como José fez. Levou o filho para ser apresentado, trouxe oferta, trouxe o sacrifício. Logo lá na frente, mais à frente, o menino Jesus, no meio dos doutores, passado alguns anos, José e Maria faziam sempre o seu compromisso. Todo ano nós vamos a Jerusalém. Jerusalém não era perto de onde ele morava, irmão. Ele morava em Nazaré. Não era perto da casa dele. E ele se esforçava para ir até a casa do Senhor. Fazer o quê? Oferecer sacrifício, apresentar-se diante do Senhor e aprender sobre a lei do Senhor. Então, irmãos, nós quando falamos que temos que ser crentes verdadeiros, assim como Estevão, assim como Filipe, assim como Paulo, assim como todos esses homens, nós também temos que entender que nós não podemos viver só o extraordinário. Nós precisamos fazer coisas simples. E coisas simples é isso que eu estou falando, coisas do dia a dia. Isso faz parte da nossa rotina como cristão. Olha só, José, ele era um homem parceiro. Eu vinha comentando com ele e eu falei assim, olha só, como que José é um cara parceiro. Ele tem praticamente 2 capítulos na Bíblia que fala dele, e ele é um cara parceiro, ele é a esposa dele. Quando foi nascer, quando anunciou que Jesus, ele falou assim, não, eu não vou sair de perto dessa mulher, porque isso aí tem propósito de Deus. Ficou com Maria, e Maria junto com ele. O menino foi nascer, fugir do Egito, os 2 fugiu junto. Voltar para o Egito, os 2 voltou junto. Foi apresentar o filho, os 2 foi junto. O tempo todo havia cumplicidade, amor, respeito entre o casal.
E quando há isso, a família vai bem. Não importa se era uma família rica, mas humilde, não importa, a família vai bem, porque os dois estão juntos, os dois temem a Deus. Então, José foi um pai também, que obedeceu à voz de Deus quando fugiu para proteger seu filho. Irmãos, quando Jesus nasceu, José já tinha pego aquele menino no colo e falado: isso aqui é meu filho, vou criar ele, estou junto com Maria. E foi para lá e foi para cá, e o anjo aparece e fala assim: desce e foge para o Egito. Ali já não era só obediência, também era um pai que estava protegendo seu filho. Coisas simples da vida. Tem pai que não liga para essas coisas, tem mãe que não liga para essas coisas, deixa o filho sofrer, deixa passar um monte de coisa e deixa ele passar por alguns percalços que ele poderia cuidar, ele poderia orientar. E aqui José está fazendo o papel de pai. Então, e José foi um pai tão grande para Jesus, que na Bíblia diz, né, alguns falam assim: esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Por quê? Porque o pai, José, ele era carpinteiro. Ele era uma pessoa que tinha uma profissão simples. Olha como Deus trabalha nas coisas simples, irmãos. Olha como Deus trabalha nas coisas loucas deste mundo. O nosso rei, o nosso salvador, o nosso mestre, nasceu numa manjedoura, cresceu numa família humilde, viveu e aprendeu carpintaria junto com seu pai aqui na terra, para poder cuidar da sua família, até que a sua missão chegasse, até que chegasse o momento dele ir para a cruz do Calvário e nos salvar. E até lá ele mostrou para a gente em todo o tempo que as coisas simples do dia a dia. Eu imagino, irmão, que Jesus ele era um cara sorridente. Eu imagino que Jesus era um cara alegre, porque ninguém gosta de ficar perto de gente emburrada. Criança, então, não gosta. A gente tem um amigo em comum, a Fernanda conhece ele, o Marquinhos também conhece ele, o pastor, que é o Tiago, lá do Garavelo. Irmão do céu, se ele chegar aqui, parece que ele tem doce para criança. Parece que ele tem doce, ele é alegre, assim, brincalhão e tal, não sei o quê. Onde passa tem uma criança grudando nele. E aí, Tiago? Pá, pá. Falei: rapaz, não dou conta de ser assim não. Não dou conta não. E ele, tudo quanto é criança, queria estar perto dele, queria estar junto com ele. Eu imagino que Jesus fosse assim. Que Jesus era um cara alegre, que Jesus era um cara que estava sempre sorrindo, mesmo sabendo que algumas pessoas eram difíceis de lidar. Eu tenho aprendido muito, irmão. Tenho aprendido muito nesse dia a dia, nesse comum do dia a dia, porque tem vezes que eu encontro com algumas pessoas difíceis de lidar, e eu falo: Jesus, me ensina. Aí Jesus vai e manda um mais difícil ainda para lidar. Eu falo: mas não precisava ser assim tão duro, né? É oportunidade. O pastor vive falando isso. Eu não gosto quando ele fala isso, mas é verdade. Ele vive falando assim: ó, você pede para Deus te ensinar a amar, ele manda alguém para você amar. Você pede para você aprender isso, ele manda alguém para você ensinar. Não é assim? E são essas coisas no dia a dia nosso, na nossa vida, que mostram que Jesus está na nossa vida, que Jesus está nos moldando, que Jesus está nos mostrando. E aí eu quero, antes da gente encerrar, a gente já está encerrando, depois a gente vai ter outra parte desse texto aqui, para a gente aprofundar mais sobre outras coisas. Mas eu queria trazer hoje para vocês isso, que é uma coisa muito comum, que é uma coisa que tem ardido no meu coração, e eu estava conversando com a Eliane. Como é que você tem se posicionado como crente? Você tem se posicionado como crente, como cristão, ou você tem medo de falar? Você é um cristão agente secreto? Sabe quem que é o crente agente secreto, né? Fala que vai fazer uma oração, a hora que olha para ele, ele vira para um lado, vira para o outro. Ninguém sabe que ele é crente, mas ele vive cantando, vive adorando, mas ninguém sabe que ele é crente. A hora que fala para ele expulsar o demônio, ele vaza, ele foge primeiro que o demônio. Irmão, tem uns crentes que é assim. Então a pergunta é: como você tem compartilhado o amor de Deus? Você tem tido vergonha de se posicionar? E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa que é comum para todos nós, irmãos. Às vezes, num ambiente de trabalho, num ambiente muito formal, com pessoas que você não conhece, você tem medo de dar glória a Deus.
Você tem vergonha de dar glória a Deus. Você tem vergonha de falar aleluia. E sabe o que é interessante? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e chegou um senhor e falou assim: bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria isso. Ele resolveu o que tinha que resolver. Aí passou: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Te dê um dia abençoado, te dê um dia cheio de paz. Virou as costas e foi embora. Eu falei: Jesus, não fiz nada disso, devia ter feito. Olha a vergonha que eu estou passando. E aí eu lembro do pastor, quando ele fala isso para a gente ali atrás, pega na mão do irmão e fala assim: irmãos, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vida, tenha uma semana frutífera. Por que você não faz isso no dia a dia? Por que você não faz isso no seu ambiente normal? Filho, Deus te abençoe. Tenha uma aula extraordinária, tenha uma aula abençoada. Aprenda tudo que você não aprendeu ontem. Mesmo que tenha dificuldade, irmão, tem que falar. Tem que profetizar na vida dele. O Caio está só assim para mim aqui, ó. Ei, Caio. Então, irmão, quando a gente faz isso, a gente tem que pensar: o que eu estou fazendo para me posicionar como cristão, como crente? E a última coisa que eu vou deixar hoje, que é uma coisa que tem me incomodado bastante, e eu tenho visto isso. As pessoas compartilham a foto do churrasco, elas compartilham a foto da comida, elas compartilham a foto da conquista nova, mas não compartilham um versículo da palavra de Deus. Não compartilham uma palavra que Deus deu para elas. Não compartilham algo. E não precisa compartilhar para todo mundo ver, não, irmão. É no secreto. É você mandar um áudio para aquele amigo e você falar assim: Jesus te ama. Eu orei por você hoje. Eu orei por você ontem. Olha, esse versículo, eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de você. Eu estava ouvindo essa canção, eu lembrei de você. Você não precisa ficar pregando para ele o tempo todo, irmão. Você precisa ser testemunha. Você precisa ser ferramenta na mão de Jesus. Então, ao invés de postar somente coisas, compartilhar somente coisas, eu estou falando compartilhar isso, irmão, porque nós estamos numa era digital. A grande maioria das pessoas hoje tem um WhatsApp. Eu não vou falar de rede social, mas tem um WhatsApp, tem um telefone, tem uma mensagem. Não é possível que você não consegue digitar um versículo para o seu irmão. Nem precisa digitar, é só copiar e colar, né? É só gravar um áudio. Leu a Bíblia, tira a foto e fala assim: irmão, eu li esse versículo aqui e eu me lembrei de você. Deus quer te abençoar. Só não manda aqueles versículos assim que você vai para o inferno, né, pastor? Que você vai morrer. Aí não, irmão. Manda versículo de vida, manda versículo de paz, manda versículo que vai trazer renovação, porque é isso que importa. E nós precisamos nos posicionar. Quem vai fazer essa igreja crescer, irmão, não é eu, não é o pastor, não é a pastora, são vocês, somos nós. No nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas, na nossa conversa. Não adianta eu postar lá no Instagram da igreja, no Facebook da igreja, no WhatsApp da igreja, um monte de foto do culto, um monte de vídeo do culto, se você não compartilha com ninguém, se você não testemunha o que Deus tem feito através desses cultos na sua vida. Então pense nisso. E nós vamos, se coloque de pé agora, vamos orar. Nós já estamos encerrando. Na semana que vem a gente continua com outro assunto. E eu quero chamar essa série aí, eu não sei, não tem nome ainda não, pastor. Então fala aí, pastor. Falando de pessoas comuns, que servem a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar, agradecendo a Deus, e a semana que vem a gente continua com essa série. E eu quero trazer o exemplo de vários homens e mulheres que aparentemente foram comuns, mas que fizeram grandes transformações onde eles estavam. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Fala assim: amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ser essa pessoa comum de Jesus.